Bom, gente, eu prometi para vocês uma aula específica, né, sobre ondas estacionárias, tá? Que é o que nós vamos fazer agora. Tá? Na aula passada eu fui muito superficial sobre ondas estacionárias, né? Então, a partir dessa aula agora nós vamos ser um pouco mais específicos, tá? Nós vamos fazer um estudo um pouco mais aprofundado em cima dessas ondas estacionárias, tá? Na aula passada eu disse que onda estacionária é uma onda que voltava em cima dela mesma. Sim, é exatamente, basicamente isso. Só que se a gente for analisar aqui a definição formal de ondas estacionárias, ondas estacionárias são ondas que possuem um padrão de vibração estacionário. Ou seja, formam-se a partir de uma superposição de duas ondas idênticas, mas em sentidos opostos. Normalmente, quando as ondas estão confinadas no espaço, como ondas sonoras em tubo fechado ou cordas com as duas extremidades fixas. Ou seja, basicamente isso que eu falei para vocês. A onda vai, bate, né, numa extremidade e volta em cima dela mesma. Então, isso é uma onda estacionária, tá? Então, vou começar aqui explicando mais ou menos os conceitos iniciais que eu gostaria que vocês entendessem. E depois disso, a gente vai fazer aqui um ou dois exercícios, ok? Vamos lá. Bom, ondas estacionárias basicamente é isso. Elas têm o que nós chamamos de padrão de vibração, né, ou modos de vibração. Então vamos analisar aqui o que a gente pode falar sobre ondas estacionárias. Vamos supor, deixa eu pegar aqui minha ferramenta. Vamos supor que eu tenho a seguinte configuração, olha só. Eu vou diminuir um pouco o tamanho disso aqui. Eu tenho a seguinte configuração. Aqui eu tenho uma onda em que ela acaba aqui, ó, vibrando em cima dela mesma. Veja bem. Eu tenho aqui uma onda que ela acaba vibrando em cima dela mesma, porque essa onda que esteja presa nessa extremidade, esteja presa nessa extremidade também. Tá? Nesse caso aqui, vamos supor que eu tenha aqui uma distância, um tamanho da corda L. Né? Vou até pôr um régua aqui. Eu tenho aqui então um tamanho de corda L. Tá? Então vamos ver aqui. Um tamanho de corda L que vai de uma extremidade até a outra. Eu falo que essa aqui tem tamanho L, essa corda tem tamanho L, beleza. Neste primeiro modo de vibração, nesse primeiro padrão de vibração, o que eu tenho? Eu tenho uma onda em que ela fica vibrando em cima dela mesma aqui, ó, ela vibra em cima de si mesma, tá? E aí, nesse caso aqui, eu vou chamar de vibração fundamental, tá? Eu posso chamar isso de vibração fundamental, o padrão de vibração fundamental, tá? Eu posso denominar dessa forma. Deixa eu pesquisar aqui. Não precisa não. Vou colocar aqui então nesse caso. Nesse caso, eu posso falar então que o nosso comprimento de onda, porque o nosso lambda, ele vai ser 2 vezes L. Por quê? Porque nesse primeiro modo de vibração, o que eu tenho? Eu tenho que a nossa onda aqui, a nossa corda, ela é só a metade do comprimento de onda, né? Eu teria que fazer oscilação para cima e teria que fazer uma oscilação aqui para baixo, ele terminar mais ou menos aqui, né? Ou seja, eu tenho a metade do comprimento de onda, eu tenho só um pulso, né? Para ser uma onda completa, eu tenho que subir e descer, né? Eu tenho que fazer a oscilação completa. Então, nesse caso aqui, eu tenho só a subida, né? Então, nesse caso, eu posso dizer então que o nosso lambda, ou seja, o comprimento de onda dessa onda vai ser 2 vezes o tamanho da corda. Se eu pegar uma outra situação aqui, ó, vamos pegar outra situação. Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu diminuir isso aqui para metade. Aqui. Beleza. Então, se eu pegar aqui essa nossa onda, ó, eu vou fazer o seguinte. Ó. É azul. O mesmo tamanho é o tamanho L, tá? É o mesmo tamanho L aqui. E a nossa onda, ela vai fazer isso aqui, ó. Olha só a nossa onda aqui. Ela vai se comportar assim. E aqui são as extremidades, ó. Tem uma extremidade e aqui tem outra, tá? Se eu for analisar nesse caso aqui, ó, agora sim a nossa corda tem tamanho L. Daqui até aqui tem tamanho L, ó. Tamanho L. E você pode perceber que nesse caso a nossa onda sim fez um pulso completo. Ela subiu, desceu e voltou. Então aqui a gente tem um comprimento de onda completo. Então nesse caso aqui eu posso falar que o nosso lambda vale L, tá? Certo? Nesse caso aí eu posso falar que o nosso lambda então acaba valendo R, tá? Beleza. E eu posso fazer mais um modo de vibração. Eu posso fazer N modos de vibração, né?
Lembrando que nesse caso aqui, cadê aqui? Nesse caso aqui, o tamanho da nossa corda também é L, tá? Tá aqui o tamanho da corda L. Agora eu vou fazer mais um modo de vibração, tá? Vou fazer mais um modo de vibração. E eu quero mostrar para vocês algumas características interessantes da onda, tá? Deixa eu pegar aqui e fazer mais um modo de vibração. Deixa eu diminuir isso aqui. Eu acho que isso aqui dá. Vamos ver, fazer mais um modo de vibração. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, aqui um modo de vibração. Opa, poderia ter feito o pontilhado aqui, né? Aqui eu vou ter aqui mais um ventre aqui, né? E aqui mais um. Observa o comportamento dessa onda. Olha só, nesse caso aqui eu estou falando de outro modo de vibração, tá? Aqui é uma extremidade, aqui é outra. Novamente nós temos o tamanho L para essa corda. Nós temos o tamanho L da corda aqui. De uma ponta até a outra, a corda tem tamanho L, tá? Nesse caso aqui. Então, da mesma forma, eu posso dividir esses gominhos aqui, né? Eu posso vir aqui e falar que um gominho desse aqui, por exemplo, vale L sobre 3. Aí eu posso vir pegar mais um gominho aqui e falar que vale L sobre 3 também, né? Aqui também vale L sobre 3, né? Essa terceira parte. Só que um comprimento de onda é isso aqui, é uma oscilação, né? Até aqui, ó, daqui até aqui é um lambda. Então, nesse caso, eu posso falar que o nosso lambda, ele vale 2L sobre 3, né? Eu vou somar L sobre 3 mais L sobre 3. Então, eu posso falar que o nosso comprimento de onda aqui, então, ele vale 2L sobre 3, no terceiro harmônico. Então, vamos analisar algumas coisas importantes aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Aí. Algumas coisas importantes, né? Veja bem, nesse primeiro caso aqui, eu posso chamar de vibração fundamental. Então, vou pôr aqui, ó, fundamental. Fundamental. Ou posso chamar também de primeiro harmônico, tá? Esse segundo caso aqui é o segundo harmônico ou segundo modo de vibração. Esse aqui é o nosso terceiro harmônico ou terceiro modo de vibração, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui, tá? Então, você pega uma onda, uma corda, prende nas duas extremidades de uma parede, vibra uma vez, né? Vibrou dessa forma, dessa primeira forma aqui, é o nosso primeiro harmônico. Ou seja, o nosso comprimento de onda vale 2 vezes a medida da corda. Nesse segundo caso aqui, o tamanho do comprimento de onda é o tamanho da corda. Nesse terceiro caso aqui, que ela começa a fazer mais ondinhas ainda, né? O que vai acontecer então, eu vou ter 2L sobre 3. Se você for analisar uma curiosidade aqui, você tem 2L sobre 1. Aqui você tem 2L sobre 2. Aqui você tem 2L sobre 3. E assim você consegue deduzir quais serão os próximos. Mas o que realmente é importante aqui é você entender o seguinte, ó. A velocidade de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência, correto? Beleza. Vamos entender uma questão muito importante aqui. O que vai acontecer então? Nesse caso aqui, nós temos o seguinte, a velocidade dessa onda, ela sempre é constante, mesmo que mude os modos de vibração. Você pode ter 2, 3, 4, 5 harmônicos, a velocidade ela vai ser constante, tá? Para a velocidade ser constante e não alterar essa velocidade, o que está acontecendo aqui nesse caso? Ó? Conforme você vai trabalhando esse lambda aqui, você vai trabalhando também com a frequência de forma a manter isso equilibrado. Tá? Seria mais ou menos essa ideia. Então, pensa comigo um pouco aqui. Vamos pensar um pouco aqui. Aqui você vai ter o seguinte, se você diminui esse lambda, né? Se você diminuir esse lambda aqui, automaticamente você tem que subir essa frequência para manter essa velocidade constante, a velocidade é a mesma, tá? Então é só para você entender o que está acontecendo. Ou seja, se você começar a estudar um pouco sobre as frequências, na frequência fundamental aqui, essa frequência fundamental, eu posso falar que ela é a nossa frequência inicial, tá? Nesse caso aqui, você vai ver, ou seja, aqui o nosso comprimento de onda vale 2 vezes L, né? Aqui embaixo já vale L. Então você diminuiu pela metade
o seu comprimento de onda. Vamos supor que essa corda tem 1 metro de tamanho. Então, nesse primeiro caso aqui, o seu comprimento de onda vale 2 metros. No segundo caso, ela já vale 1 metro. Então, você reduziu pela metade o comprimento de onda. Ou seja, nesse segundo harmônico, eu posso falar que a nossa frequência ela é o dobro. Tá? No terceiro é o triplo, no quarto é o quádruplo, e assim vai sucessivamente. Então, aqui é 3 vezes a frequência inicial, e assim segue sucessivamente em relação à frequência. Esse é o estudo do comprimento de onda em relação à frequência. Nomenclaturas. O que eu preciso saber, Roberto, de nomenclaturas? É muito simples. Aqui que você tem nessa situação, ó, sempre que você tem pontos que não vibram, que são esses 3 pontinhos aqui no caso desse segundo harmônico, nós chamamos isso aqui de nós, tá? De nó. Então isso aqui é um nó. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, você tem só 2 nós. Um aqui e outro aqui, né? No segundo caso, você tem 3 nós. No terceiro caso, você tem 1, 2, 3, 4 nós. Então aqui você tem, por exemplo, no terceiro harmônico, 4 nós. Você pode perceber que o número de nós sempre é uma unidade a mais do que o harmônico que você está, né? Que nesse caso aqui você tem 3, né? Você tem 3 aqui. Nesse segundo você tem 2. Então sempre o número de nó vai ser uma unidade a mais do que o número do harmônico, tá? Outra curiosidade interessante. Essas barriguinhas, digamos assim, essas, né, esses, deixa eu chamar de ventres. Então aqui você tem um ventre. Opa. Ventre, né? Aqui você tem um ventre. Aqui você tem 2 ventres. Então aqui é um ventre, aqui é outro ventre, aqui é um ventre, aqui é outro ventre, aqui é outro ventre. Cada gominho desse significa um ventre, tá? Então seria mais ou menos aí essa lógica. Então só para vocês entenderem como que funciona aí no caso das ondas estacionárias, tá? Isso aqui é no caso das ondas estacionárias, tá? Então vamos agora que a gente entendeu um pouco sobre como funciona uma onda estacionária, vamos então resolver exercícios, né? Acho que nada melhor do que a resolução de exercícios para a gente entender bem o conteúdo. Peguei um exercício aqui bem atual. Esse exercício é de 2020, tá? Então tá aí o nosso exercício. Eu não selecionei aqui, mas ele é um exercício da FMP, eu não sei onde que é essa faculdade, 2020. Então esse exercício é muito recente, ele é desse ano, ó. E a gente vai então tentar resolver aqui esse exercício, tá? Para a gente poder encontrar a alternativa correta. Vamos lá. Instrumentos musicais como o violão geram o som da vibração de suas cordas. A figura abaixo é o esquema de uma corda de violão vibrando, emitindo uma nota Lá de frequência 110 Hz. Ok, beleza. Nós já temos aqui então, vou até marcar de verde aqui os nossos dados. Ó. A gente tem uma frequência aqui de 110 Hz. Tá? A velocidade de propagação em metros por segundo da onda na corda é de aproximadamente. Então vamos analisar. Gente, qual que é esse estado de vibração? A gente já sabe que esse aqui é o fundamental, né? É o estado de vibração fundamental ou o primeiro harmônico. Beleza, já sei que esse aqui é o nosso primeiro harmônico. Ok? Beleza. Então a gente precisa saber o seguinte, a primeira coisa, né? Nesse caso aqui, nós sabemos também que o nosso lambda vale 2 vezes o tamanho da corda. Porque se você pegar aqui o nosso lambda, ó, ele vai terminar aqui, ó. É como se você tivesse que estender a corda para terminar o seu lambda, não é isso? Beleza, então eu já sei, nesse caso aqui, então, que o tamanho da corda, né? Vamos chamar de corda. A corda tem tamanho L, né? Então, que nosso lambda vale 2 vezes o tamanho da corda, que é L. Que ele falou aqui que é, ó, mais um dado aqui importante, que é 65 centímetros, né? Então, beleza. Se eu já sei que o nosso lambda vale 2L, o que eu tenho que fazer, então? Vamos analisar, olha só. Eu sei que a minha velocidade não é lambda vezes F, ele quer a velocidade da onda em metros por segundo aqui, ó. A velocidade da propagação dessa onda, nessa corda, é de aproximadamente quanto? Então eu já sei que a minha velocidade, no lugar desse lambda aqui, eu vou colocar 2 vezes o tamanho da corda. 2 vezes L, vezes a frequência, tá? Porque nesse caso aqui, o nosso lambda no primeiro harmônico vale 2L. Lembrando que a gente está no primeiro harmônico, né? Porque como é que eu sei disso, Roberto? Olhando a imagem, a figura, está no primeiro estado de vibração, né? Ok, beleza. Então eu vou substituir agora, ó. Então a minha velocidade vai ser 2 vezes o tamanho da corda. Eu vou colocar esse tamanho da corda em metros, porque ele quer a resposta em metros por segundo. Então 2 vezes 0,65 metros, vezes a frequência que é
110 Hz. Então eu vou ter uma velocidade aqui, vamos fazer essa continha? 2 vezes 0,65 vezes 110. Então vai dar 143 metros por segundo. Beleza, acabei de encontrar então a velocidade dessa onda aqui nessa corda. Lembrando que nós estamos resolvendo um exercício relativamente simples, mas é um exercício sobre ondas estacionárias, tá? Então isso são exercícios de ondas estacionárias. Uma onda estacionária, basicamente, gente, só para a gente contextualizar isso aqui, é basicamente isso aqui. Eu estou tentando encontrar aqui uma imagem para mostrar para vocês o que é uma onda estacionária, né? Deixa eu abrir aqui aqui. Isso aqui, gente, ó, é uma onda estacionária. Você tem que, por exemplo, ó, um objeto. Vou aumentar o tamanho desse objeto aqui. Esse aqui é um objeto e esse objeto cria ondas, tá vendo? Que acabam sendo refletidas em cima de si mesmo, né? Isso é uma onda estacionária. Tá? Só para vocês entenderem aí e contextualizar o que é uma onda estacionária. Então, por exemplo, se você for analisar aqui nesse caso, você vai entender que ele está no terceiro harmônico, né? Olha só, daqui até aqui, ele está no terceiro harmônico. Se você tem o tamanho total da corda L aqui, de ponta a ponta, você vai entender nesse caso aqui, você tem L sobre 2, aqui você tem L sobre 3, né? Dividir em 3 partes, né? Aqui é L sobre 3, e aqui também é L sobre 3. Ah, Roberto, então quanto que vale então o nosso comprimento de onda? Ó, uma vibração é daqui até aqui, não é? Daqui até aqui. Então, lógico, aqui você tem mais um ventre aqui, mais nós para cá, mas o nosso comprimento de onda é essa parte de vermelho, que eu acabei de colocar aqui em cima da imagem, né? Então eu sei, por exemplo, nessa situação específica, vamos supor que a nossa corda vale 1 metro, sei lá, vai, só jogando aleatoriamente aqui, né? Vamos supor que daqui até aqui tem 1 metro de corda. Então, se é L sobre 3 aqui também é L sobre 3, o que eu vou ter então? Eu vou ter que o nosso comprimento de onda vai ser L sobre 3 mais L sobre 3. Se você não tiver o conhecimento ali de ondas estacionárias, você pode fazer esse esquema que eu estou fazendo aqui. Não precisa decorar, mas no primeiro modo de vibração é 2L, o lambda. No segundo modo de vibração é L. No terceiro modo de vibração é 2L sobre 3. Não precisa decorar, é só você analisar na imagem, né? Então você vai entender que o nosso comprimento de onda, nesse caso aqui, vai valer 2L sobre 3. Tem um monte de fórmulas na apostila de vocês. Tem que decorar tudo, Betão? Não, gente. Você pode analisar aqui na imagem, caso houver imagem. Aí se ele falar, não, a nossa onda está no segundo modo de vibração. É fácil, não tem imagem, mas você pode desenhar o segundo modo de vibração, contabilizar ali. Descobri que o lambda vale L no segundo modo de vibração. Ok, sem nenhum problema, sem precisar decorar aquelas fórmulas que tem na apostila. Eu, Roberto, particularmente, como vocês viram aqui dessa questão resolvida, eu poderia muito bem falar, não, pela fórmula, lambda é igual a 2L's, né? Não, calma, vamos analisar a figura, vamos tentar, né, fazer de um jeito que você não precisa decorar muita coisa, né? Até porque não dá para decorar tanta coisa assim para o Enem e para os vestibulares. Então, só para você ter uma ideia aí, eu coloquei esse exercício aí para a gente poder dar uma contextualizada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contatar aqui no WhatsApp. Lembrando que hoje, essa semana aqui, foi novamente aula gravada para a gente tentar dar uma acelerada no nosso conteúdo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula da parte de hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar aqui no privado, tá bom, gente? Um abraço aí e até a próxima.